vamos dar prosseguimento ao que nós temos ouvido aqui, a supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos vendo em Filipenses, no capítulo 1, vamos ler de novo, Filipenses 1, versículos 1 e 2. Acho que nós já sabemos de qual é esse texto, não já? Já sabemos? Tem alguém aí? Já sabemos? Não? Ok. Vamos ler juntos. Eu sei que vai ser uma miscelânea, porque tem algumas outras traduções, mas vamos ler juntos. Vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ok, Paulo e Timóteo, nós estivemos verificando nas duas primeiras mensagens, primeiro o que significa a palavra servo, ou a palavra que no original é doulos. Trata-se de escravo. Escravo é aquele que não tem direito a coisa nenhuma, não tem nenhum direito. É, portanto, alguém, como temos frisado, que se rende à vontade de outro. Então, verificamos isso, que o apóstolo Paulo e Timóteo tinham consciência de que eram servos e que tinham como modelo de servo a quem? Cristo Jesus, o servo. Isso é importante. Porque quando nós olhamos para a Escritura, vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, dizendo, por exemplo, em João capítulo 13, que depois de ter colocado, eles estavam ceando, Ele deixou a mesa, pôs uma toalha e começou a lavar os pés aos discípulos. Vocês lembram que Pedro, o apóstolo, quando chegou na vez dele de ser lavado os seus pés, ele disse: Senhor, de maneira nenhuma tu lavarás os pés a mim. O Senhor disse: se eu não te lavou os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro é exagerado, Pedro disse: não, Senhor, lava tudo, cabeça, pé e tudo. E ele então passou a dizer algumas coisas e no final disse: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se sendo eu o mestre e senhor, vos lavei os pés, lavei os vossos pés, vós deveis fazer a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus Cristo é mesmo um modelo de servo, daí Paulo dizer que ele e Timóteo eram servos de Cristo Jesus. Ele não disse servo de Cristo Jesus, o Senhor, ele disse Cristo Jesus. Depois nós vimos que eles consideravam Cristo Jesus como Senhor. Ou seja, eles eram servos de Cristo Jesus. É por essa razão que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no qual ele podia dizer assim: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. O que quer dizer que, sendo ele servo do Senhor Jesus, tinha certeza, consciência de que deveria servir aqueles a quem o Senhor serviu. Eu pergunto: o Senhor Jesus nos serviu? Vamos lá. Serviu e como ninguém. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele serviu, ele deu a sua própria vida pela sua igreja. Ele, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos observar a parte que eu diria
ainda que vou repetir algumas coisas, bem prática. Nós vamos ver como Paulo e Timóteo viviam. Eles viviam como servos de Cristo Jesus. Quem tem consciência de que é servo, tem consciência de que é servo do Senhor Jesus, vive como servo. Isso é fundamental. Então, algumas coisas eu quero considerar com vocês. Duas coisas, primeiramente, rapidamente, dizendo que Paulo estava preso, mas servia a seus irmãos. Aqui está ele escrevendo a carta para eles. Aqui está Paulo preso, mas preocupado com o bem-estar da igreja. Aqui está Paulo preso, no entanto, está dizendo, quando eu souber da minha situação, eu mesmo irei. Timóteo vai, mas eu irei para estar com vocês. Está aqui ele preso, mas preocupado com o bem-estar dos irmãos, que ficaram sabendo que Epafrodito, que foi alguém comissionado pela igreja de Filipos, a levar ajuda para Paulo, havia adoecido. Paulo então diz, eu vou mandá-lo de volta, porque ele ficou angustiado, porque vocês souberam que ele adoeceu e com efeito adoeceu mortalmente. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim. Por isso é que eu lhes devolvo, para que vocês, vendo, vocês o recebam cheios de alegria. Paulo, ainda que preso, mas não estava preocupado consigo mesmo. Estava pensando em servir a quem? A igreja. Está tudo bem, hein? Tudo bem mesmo? Olha, se tiver alguém dormindo, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui daqui a pouco, porque realmente é difícil. Vamos lá ficar em pé rapidinho. Rapidinho, por favor, rapidinho. Ok. Não se preocupe não, porque ninguém é de ferro, né? Vamos lá, levante uma mão direita, eu levantei a direita. Isso, aí faz assim. A outra esquerda. Agora vira o pescoço assim, ó. Aí, agora você diz assim, sai som. Sai som. Sente-se, por favor. Vocês parecem com brasileiros, são muito quentes, né? Pois bem, vamos ver que Timóteo era um outro servo que, apesar de estar livre, mas também servia a Paulo e aos irmãos. Aliás, esse Timóteo é alguém que me causa vergonha, no sentido de que quem dera que eu fosse como Timóteo, porque Paulo diz assim, a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles busca o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conhecer o seu caráter provado, porque serviu ao Evangelho junto comigo. Com efeito, é este que espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Paulo era um servo. Estava ele servindo a igreja, mesmo estando preso. Timóteo era alguém livre, mas servindo ao preso Paulo e servindo aos irmãos. Então, nós vamos ver agora que Paulo fazia tudo no temor de Cristo. Ou você podia dizer assim, Paulo fazia tudo associado a Cristo. Aqui nós chegamos ao ponto muito importante e prático da vida cristã. Como comemos, como bebemos, como nos divertimos, como dormimos, como nos casamos, enfim, tudo deve ser feito no temor de Cristo. Vocês entendem o que é isso? Vocês lembram que quando era menino, eu queria tomar banho no lugar que a mãe dizia para não tomar? Mas eu temia a minha mãe. Por isso, o coração estava lá, mas eu não ia.
Quando se teme o Senhor Jesus, o coração não vai lá. Porque ele vê o que ele vê? O coração. Então nós tememos pensarmos alguma coisa que não lhe seja agradável, quanto mais falar. Ora, vamos ver aqui em Filipenses especialmente algumas verdades que provam que Paulo fazia tudo no temor de Cristo ou associado ao Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo via as circunstâncias em Cristo. O que é isso? Vamos pensar o seguinte. Nós lemos da própria palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele dizia o seguinte: sabemos que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso Paulo vivia. Esse saber dele é o que eu estou chamando de consciência, de que as circunstâncias em Cristo eram a realidade para ele. Ou seja, tudo ele via no ponto de vista do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aqui nesse capítulo 1 de Filipenses, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo no verso 18, no verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está dizendo que ele não estava preso por uma questão contrária àquele a que ele servia. Paulo está dizendo que, a despeito de o agente que o colocou na prisão ter sido representante de César, no entanto, eles não eram outras pessoas, senão agentes desse Senhor Jesus Cristo, de maneira que diz, minhas cadeias é em Cristo. O que quer dizer isso? Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de meu Senhor, eu sou prisioneiro de Cristo. Vamos imaginar o seguinte, aqui tem alguém que seja meu colega, está com câncer. Peraí, câncer? Vocês sabem o que é câncer? Alguém quer pegar um câncerzinho? Sim. Pelo riso ninguém quer, nem eu quero, ninguém quer, mas se você é acometido de um câncer, foi o diabo que fez isso? Foi? Foi? Vamos lá, deixa Paulo responder. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, peraí. Então, o câncer foi Satanás. E eu pedi ao Senhor 3 vezes. E ele me disse, a minha graça te basta. Por isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, eu, pois, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, porque quando sou fraco, então que sou forte. Quem pôs aquele espinho na carne de mensageiro de Satanás em Paulo? Quem foi? Foi o Senhor de Paulo. Vocês lembram de Jó? Vocês lembram que Jó recebeu o testemunho, mesmo que ele não soubesse, mas os céus disseram, vê Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. De repente, Jó
sofre um revés. Rico, 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 perde tudo. Quase que da noite para o dia. O que foi que Jó disse? Satanás me esbofeteou. Não. Eu vim. Eu volto. O Senhor deu. O Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Satanás não é fácil, não. É real, porque a Bíblia diz que é. Mas ele é um agente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Daí Paulo vê as circunstâncias como nos tenham dito. Ainda além disso, Paulo, porque temia a Cristo, ou vivia associado a Cristo, ou vivia como servo de Cristo, como vimos de manhã, vou ser rápido, procurava saber qual a vontade de Cristo. Vejam, irmãos, esse capítulo 2 de Filipenses, eu acho fantástico isso. Observe o apóstolo dizendo no verso 19, o que ele diz? Espero, porém, como? Vocês não tem Bíblia aí não, vocês? Espero, capítulo 2 de Filipenses, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Irmãos, Paulo procurava saber qual era a vontade do Senhor. Aqui está ele, dinâmico, mesmo na prisão, administrando, mas administrando debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, administrando, procurando saber qual é a vontade do dono da igreja. É por isso que ele mesmo diz aos Efésios, mostrando no contraste entre trevas e luz, ele diz, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós deveríamos viver procurando saber qual a vontade do Senhor para tudo. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo bem? Quais são os solteiros aqui, por favor? Não tenham vergonha, não. Até é esperança, né? Não queiram casar do jeito de vocês. Procurem saber o quê? Qual é a vontade do Senhor. Certo, Salvador? Quer casar? O que eu quero mostrar para vocês, estou mostrando para vocês, é que toda a vida cristã deve estar associada ao Senhor Jesus Cristo. Não há nada que nós possamos fazer fora dele. Tudo associado a ele. Não pense que é só o pregador. O pregador é aquele que prega em Cristo. Os ouvintes devem ouvir em Cristo. Todo o nosso viver deve ser em Cristo. Ora, vocês lembram que o apóstolo Paulo era um homem, antes da conversão, muito orgulhoso, e parece que era um pecado que perseguiu ele até a sua morte. Daí o capítulo 12 de 2 Coríntios. E quando ele está instruindo aqui aos irmãos, no capítulo 3, e lhes diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ora, como nós sabemos, um aspecto fundamental da vida cristã é a alegria. Qual é o fruto do Espírito? Primeiro,
O aspecto primeiro aspecto do fruto do Espírito, qual é? Vocês disseram baixo. Amor. E qual é o segundo? Alegria. Muito bem. Você é alegre? Muito. Não precisa ser muito também assim, não, né? Porque senão a gente não acredita. Porque se for muito, é exagero, a gente não acredita. Só vai ser muito alegre se for muito cheio do Espírito. Pois bem, a alegria é uma característica do povo do Senhor. Amor, alegria. Ora, o que nós vemos é que essa carta está permeada de alegria. Por quê? Porque o escravo de Cristo, ele se alegra. Ele adoece, faz como o doutor John Piper, meu câncer. A vida dele a vida dele está em função do Senhor, por isso as coisas que lhe ocorrem, mesmo as negativas, são vistas dessa posição de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele se alegra, ele é alegre, ele não vive murmurando. Pois bem, ele disse, alegrai-vos no Senhor. E eu digo, quando ele falou isso, ele lembrou que tinha elementos suficientes para roubarem, em certo sentido, a alegria dos crentes. Por isso ele disse, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E então ele expõe dizendo que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. É nesse momento que Paulo diz que antes ele era realmente alguém que se orgulhava de si. Ele diz, bem que eu poderia confiar em mim mesmo, alguém poderia confiar, outro pensa que confia, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, ele diz da linha já de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E diz, quanto à justiça que há na lei, Paulo disse, se considerava irrepreensível. Então ele diz, mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, e para que ninguém pense que está enganado, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Antes ele era Senhor de si mesmo, agora ele diz, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça que procede de lei, senão a que procede de Deus, mediante a fé em Cristo, baseada na fé. Esse homem realmente tinha uma ambição, e essa ambição era Cristo, servir a Cristo e servir o povo de Cristo. Por isso esse homem era tão alegre. Paulo, como servo do Senhor Jesus Cristo, vivendo no temor de Cristo, ele sofria por causa de Cristo. E veja como é que ele considerava o sofrimento. Abra no capítulo 1 de Filipenses, veja o que ele diz aos seus irmãos, no versículo 29 e 30, ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Você já pensou que privilégio é sofrer por esse Senhor, exaltado Senhor, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores?
Paulo via assim. Eu vou pular aqui um ponto, que eu estou com dó de vocês, ainda tem outra pregação. E vamos com calma. Paulo, porque vivia associado a Cristo, buscava solucionar todas as questões, especialmente, agora eu vou falar de relacionamentos, questões relacionais. O pastor deu ontem um estudo excelente, pastor Bila, falando da horizontalidade das relações. Ele fazia tudo isso em Cristo. Irmãos, quais são os casados aqui, por favor? Os casados, eu sou casado. Só uma vez, apesar de ter levantado os dois braços. Eu tenho apenas 28 anos de casado. Estou dizendo apenas porque sei que tem pessoas aqui que têm mais idade que eu. E sei que no relacionamento marido e mulher, a coisa mais fácil de acontecer são atritos, conflitos. Eu não sei quem é, saímos aqui há pouco, tinha um rapaz e uma moça se cortejando, né? E eu perguntei, vocês querem casar? Eles querem casar. Eles não sabem o que estão querendo. Eles estão vivendo aquela fase ilusória que tudo é cor-de-rosa. Meus irmãos, eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E um dos propósitos dessa carta ser escrita foi para cuidar dos relacionamentos dentro da igreja de Filipos. Apesar de ser a igreja do seu coração, a igreja de quem ele disse: meus irmãos amados, vos saudosos, minha alegria e coroa. Mas existia na igreja problemas, conflitos relacionais. Por isso ele disse: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem como? Concordemente, de que maneira? Você não sabe em Bíblia? Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem o quê? Concordemente como? No Senhor. Aqui está, meus irmãos, Paulo buscando solucionar todas as questões em Cristo. Havia dificuldades entre os irmãos. Precisa-se estar em Cristo para se resolver. E o que é que tem isso a ver com o matrimônio que eu citei agora? Sabe qual é o casamento prazeroso? Sabe qual é o casamento que tem problemas, mas são resolvidos? Sabe qual é o casamento que se torna modelo, referência para os filhos, que olhando para os seus pais, vendo que seus pais aprendem a se respeitar, aprendem a se perdoar, e eles dizem: eu quero que o meu casamento seja como o do papai e da mamãe. É o casamento onde o Senhor Jesus é o Senhor. Ó Evódia, ó Sintique, olhem para Cristo, pensem concordemente nele, olhem para ele, vejam o que vocês veem nele, ele é o Senhor de vocês. Não há lugar para uns estar buscando seus próprios interesses. De maneira que se há queixa entre vós, perdoai-vos assim como o Senhor vos perdoou. Era dessa maneira, irmãos, tudo associado ao Senhor Jesus.
Solucionava as questões disso. Eu digo para vocês, quando eu recebo qualquer pessoa que está com conflito no seu casamento, eu ouço, às vezes eu passo 1 hora ouvindo, mas eu já sei o que eu vou fazer. Já sei. Depois que um e outro falam, só tem uma saída: é empurrar um e outro para o Senhor Jesus. Só tem uma saída. Você quer ver uma coisa? Você que é casado, homem, você é flor que se cheire? Não é não. Não é. Você não é fácil. Você sabe que você não é fácil. Você sabe seus pensamentos. Você sabe o que passa na sua mente. Você não é fácil. Você é fácil? Mas como é que você, não sendo fácil, pelo contrário, chato até, você quer dizer que a sua esposa é pior do que você? Não é. Se o Senhor fosse revelar à minha esposa que eu sou, eu estava acabado. Sabe o que é que Paulo disse no fim da vida dele? Ele disse assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês acham que ele estava brincando? Não, porque tinha luz sobre ele, derramava-se luz sobre a escrava dele, ele se via, por isso, ele não achava que ninguém era mais pecador do que ele era o pior pecador. E você, marido, você não presta. Agora você tem que ver, você que tem que ver isso. Então vejam, quando há problema de relacionamento, a questão é essa: vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Como é que ele se relacionava com os outros? Como é que o que ele fez para Pedro e para os demais apóstolos? Com exceção de um, que era o filho da perdição, todos eles o abandonaram, mas ele não levou isso em conta. Pelo contrário, diz a Bíblia que, tendo ele amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, mulher, por que você está reclamando do seu marido se você é pior do que ele? Você sabe. Paulo, vocês percebem? Paulo resolvia todas as questões em Cristo Jesus. Vocês podem, olha, se vocês pegarem livros para casamento, não acredite que 10 regras para um bom casamento. Só tem uma regra: sujeição ao Senhor Jesus Cristo. E eu vou demonstrar a vocês que isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Versículo 15. Já lemos, eu vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Observe o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. E então ele diz o que deve ser o homem, os homens, as mulheres, cheios do Espírito. Eles vão falar entre vós, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito.
Verso 21, aqui está a regra. Leiam, por favor. Sujeitando-vos. Essa é a regra, esse é o ponto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu creio que Ele é o soberano, se eu creio que Ele tem a supremacia, se eu creio que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se eu creio que Ele está no comando do universo, se eu creio que a história está nas suas mãos, se eu creio que Ele tomou a mão o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, abriu 7 selos, e, enfim, está conduzindo a história para o propósito divino. Se eu creio nisso, que Ele é o Senhor, eu vou dizer para Ele, sim, Senhor, de coração. Se eu sou esposo, eu vou tratar a minha esposa como meu Senhor quer que eu faça. Se é a esposa, ela vai se conduzir como o seu Senhor quer que Ele faça. O que ela faça? Se são os filhos, vão se conduzir como o Senhor determina na sua palavra. Se é no trabalho, irmãos, isso tudo aqui sendo cheio do Espírito. Veja, as mulheres, verso 22, só as irmãs falando. O homem não fala nada, por favor. Só as mulheres falando. Diga aí, as... Só isso, tá bom, tudo bem. Vocês homens, só vocês homens, lendo o versículo 25. Vocês estão percebendo? Tudo associado ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. E eu sou casado, Ele quer que eu haja assim. Ame a sua esposa, assim como eu amei a minha igreja, assim mesmo me entreguei por ela. Sabe, 2 coisas acontecem comigo em relação a isso. A minha esposa é a delícia dos meus olhos. Como era a mulher de Ezequiel, não estou brincando não, eu aprendi com ele. Mas eu falho demais. Aí o que acontece? 2 coisas. Eu olho para o Senhor e vejo que Ele quer que eu ame a minha esposa assim como Ele amou a igreja. Olha, eu disse há pouco que ela é delícia dos meus olhos, eu a amo, mas quando eu penso em me orgulhar porque amo minha esposa, aí eu ouço, assim como Ele amou a igreja. Minha bola cai. Eu vejo que eu estou a quilômetros e quilômetros de distância de alcançar isso. E Paulo dizia, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Amém. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Marido, ame. Não adianta, não se preocupe se os seus colegas dizem, rapaz, tu fica assim, tu vais comprar uma amostra e pergunta isso, mulher, o que você acha de nós comprarmos uma amostra? Pergunte sim, ame a sua esposa. Vocês não gostaram não, foi? Vamos ver no trabalho. No Brasil, não é fácil. Brasileiro é enrolão por natureza. E mais, não é só brasileiro, não, acho que moçambicano também. O que acontece? Na hora de trabalhar, você está sem fazer, deixa, se for, se escala o quintal, deixa lá. Quando sabe que o chefe vai chegar, aí começa a trabalhar. Ou seja, quando tem alguém olhando, o homem cheio do Espírito trabalha como diz aqui o verso 5 do capítulo 6. Efésios 5, 6. Ou melhor, Efésios 6, 5. Efésios 6, 5. Quanto tempo me resta ainda? 1 hora? Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, o quê? Servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. De que maneira?
com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Irmãos, façam o máximo que vocês puderem. Pastores, não se preocupe com outra coisa. Procure, leiam a Bíblia, medite na Bíblia, faça como Josué, que ouviu o Senhor dizendo a ele: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Não se preocupe com os irmãos nesse sentido, mas se preocupe em fazer o que o Senhor se agrada. Pregue a palavra como nós ouvimos, seja fiel ao Senhor, faça na presença do Senhor. Sabe o que a igreja gosta? É de coisa que dá prazer, mas a igreja precisa ouvir coisa que coloque ela aos pés do Senhor Jesus. Os que trabalham fora, cheios do Espírito, eles trabalham com alegria, porque eles fazem para o seu Senhor, embora ele tenha Senhor na terra, a quem ele respeita por causa do seu Senhor. E quem é que é empregador? Ou seja, tem empregados consigo? Quem é? Levanta a mão aí, por favor, tenha coragem. São poucos. Não tem nenhum. Tem lá, você é empregador? Então vai ser só para você agora. O senhor também. Observe, o homem cheio do Espírito, crente, empregador, que é chefe. Olha o que ele ouve, olha o que ele ouve. Observe, versículo 9. Vejam bem, Efésios 6, 9. E vós, senhores, os seriam os empregadores, de igual modo procedei para com eles, deixando as... Olha, se você não fizer, amanhã você está na rua. Não, deixa as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está onde? Nos céus, e que para ele, com ele não há acepção de pessoas. Falta uma classe de pessoas. Os filhos cheios do Espírito Santo. Ah, filho cheio do Espírito Santo. Sabe como é que os filhos cheios do Espírito Santo fazem? Preste atenção, vocês que querem casar, que estão morando na casa dos seus pais. Eu não quero saber da cultura de vocês, nem da minha, sobre isso. Mas os filhos que querem casar, eles são cheios do Espírito Santo. Eles sabem que o Senhor colocou sobre eles a autoridade do pai e da mãe. Os pais são autoridade sobre eles. São aqueles que foram constituídos para cuidarem deles. Não importa se ele tem 80 anos de idade, mas se ele está debaixo do teto, ele tem que fazer isso. Papai, e o papai vivo. Papai, eu estou gostando de uma moça. Espera aí, cuidado. Eu estou gostando de uma moça. O que o senhor acha? Quem é a moça, meu filho? Ela é crente? Não. Meu filho, o Senhor não se agrada disso. Não convém. Uma razão, ele é pecador mesmo, sendo cheio do Espírito, é pecador. Ele diz, sim, meu pai, e acaba com esse negócio. O que eu quero dizer com isso? Os filhos procuram honrar seus pais. Aqui tem essa história de mandar convite, dizer assim, por favor, o Estélio Salvador, né? No dia do casamento, perto do casamento dele, aí a gente recebe um convite. Eu e fulano, os pais dele, convidam você e sua família para o enlace matrimonial do nosso filho Estélio e fulana. É assim aqui também? Sim. Vocês sabem, isso é hipocrisia pura. Sabe por quê? Porque, eu estou dizendo a maioria, não, vocês não, não é vocês não, mas a maioria dos filhos arranjam esse negócio desse casamento, sem a participação dos pais, e depois vem com a hipocrisia dizendo que os pais estão convidando. Vocês entendem a minha linguagem? Olha,
Os filhos, cheios do Espírito, eles atentam para o que diz: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ela não está aqui, eu vou dizer. Eu tenho uma filha de 27 anos. Ouça o que eu vou dizer. Silêncio puro. Ela, há pouco tempo, há uns 2 anos, disse que queria falar conosco. Ela com 26 anos. E disse: pai, mãe, parece que eu estou gostando de uma pessoa. Aí a gente vai perguntar, né? Quem é e tá. E era um rapaz lá da igreja. Mas um rapaz que eu não tenho muita firmeza com ele. E minha esposa e eu pensamos da mesma maneira. Disse: filha, nós não vemos segurança em você começar um relacionamento com esse rapaz. Apesar de ser um rapaz crente, você sabe que tem crente preguiçoso, por incrível que pareça. Sabe, gente, se você que são solteiros, se querem casar, trabalhem. Essa história de dizer, ela trabalha e nós dois vamos construir junto. Você que tem que trabalhar, homem. O que é que diz o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tudo te irá bem, serás feliz. Tua esposa, na fábrica? Não. Na agência bancária? Não. No interior de tua casa, será como a videira frutífera. Sabe o que é uma videira frutífera? Eu não estou enxergando quantos minutos? Tá, já entendi. Como uma videira frutífera. Ou seja, ela é útil. E não só útil, mas agradavelmente útil dos planos do Senhor. Vocês entenderam o recado? Não? Entenderam. Bem, nós estamos vendo que Paulo buscava fortalecer, buscava solucionar, melhor dizendo, todas as questões em Cristo Jesus. Tudo. Eu concentrei na família de propósito. Mas eu quero terminar dizendo que Paulo, quando estava ficando mais fraco, sabe como é que ele resolvia? Fortalecendo-se em Cristo. É ele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Gosto de ver como é que ele estimula Timóteo. Lá na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele estimula Timóteo, que era alguém dado à timidez, alguém que parecia ter facilmente vergonha de certas situações, tinha dificuldades por causa do seu caráter. Então Paulo o fortalece dizendo assim: tu, pois, filho meu, eu estou lendo capítulo 2, verso 1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E é isso mesmo, irmãos. E por isso ele continua: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Meus irmãos e irmãs, nós só vamos ser alegres, só vamos resolver as questões, só vamos estar animados se assim fizermos em Cristo Jesus, fortalecendo-nos nele. Batalha espiritual só pode ser vencida se estivermos no Senhor, nos fortalecendo nele e na força do seu poder. Tudo gira em torno dele, porque dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, esse Senhor exaltado, que Deus assim o fez, o Pai o fez para a sua glória. Todos devemos nos curvar e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ao Senhor toda glória. Amém.